Você sabia que a CSN, que é a Companhia Nacional Siderúrgica, a Vale do Rio Doce e a CLT, que é a Consolidações das Leis Trabalhistas, foram conquistas implantadas na era do Getúlio Vargas? Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa era, Getúlio Vargas, né, um cara que ficou 15 anos aí como presidente, o presidente que governou por mais tempo no Brasil. Getúlio Vargas ele esteve como nosso presidente por exatamente 15 anos, de 1930 a 1945. Ele foi enunciado pelo meio da Revolução de 1930 e foi encerrado com o ultimato dos militares que forçaram a sua renúncia. Mas antes da gente falar da Era Vargas, nós temos que contextualizar isso tudo para que nós possamos entender, porque muita coisa está acontecendo no âmbito mundial. Por exemplo, a Inglaterra ela acaba de sair de uma crise econômica, a crise de 1929, e entra na Segunda Guerra Mundial. Na Itália nós temos o fascismo, na Alemanha nós temos o nazismo, na União Soviética nós temos o Stalin, né, governando de uma forma completamente diferente que fica conhecida aí como o stalinismo. E no Brasil nós temos quem? Ele mesmo, Getúlio Vargas. A Era Vargas é uma fase completamente, como que eu vou dizer, contraditória, porque foi nessa fase que o Brasil começou aí o período de modernização e industrialização do país enquanto nação. Além disso, uma série de conquistas trabalhistas foram implantadas no Brasil. E eu não posso deixar de pedir para que você se inscreva no meu canal. Vai me ajudar muito, gente, e dá muito trabalho fazer roteiro e tudo, né? Deixar tudo resumidinho para vocês. Então se inscreva no canal, vai estar ajudando bastante. Já assina o sininho de notificações para que vocês fiquem sempre por dentro dos vídeos postados aqui. E sem mais delongas, vamos continuando pelas características do governo Vargas. Claro que para a gente definir as características do governo Vargas não é uma tarefa fácil, uma vez que durante esses 15 anos o governo Vargas ele tomou todas as formas possíveis que você possa imaginar. Começando com a inexistência de um partido partidário, porque no Brasil, nessa época, não havia partidos políticos, uma vez que Vargas ele atuou para enfraquecê-lo. Temos também as políticas trabalhistas, né? Porque as políticas trabalhistas, gente, sempre foi uma política voltada aí com prioridade para o governo Vargas, desde os primeiros anos de governo, que ganhou mais força com o Estado Novo. E temos também a centralização do poder, porque desde que Vargas ele assume o poder, ele sempre procurou as realizações de eleições presidenciais e centralizar o poder no executivo. E temos a Revolução de 1930, né, onde Vargas fica muito conhecido também, porque não somente com o Estado Novo e suas conquistas aí, tanto na indústria quanto na mobilização, mas a Revolução de 1930 ela teve um impacto porque ela tira aí as duas oligarquias, né, que tocava o nosso país, que era o café, que era paulista, né, representava a oligarquia paulista, e o leite, né, que representava a oligarquia mineira. Vargas, ele tira essas duas oligarquias do poder, onde gera aí a Revolução de 1930. Com isso, ele entra no governo provisório, né? Por isso, o nome já fala, governo provisório, pelo fato que Vargas estava ali provisoriamente, até que o novo presidente fosse eleito e assumisse, né, o cargo, então promulgasse uma nova Constituição. Porém, Vargas, ele sentiu pouco, assim, pouco interesse de sair do poder, entregar a presidência, onde gerou uma revolta aí em São Paulo, onde ficou conhecida como a Revolução de 1932. Essa revolução, também por ser uma resposta à Vargas, por não executar e não fazer a transição de poder, de sair do governo, deixar a presidência, também foi uma revolta dos paulistas pela perda que eles sofreram com a Revolução de 1930. Mesmo assim, os paulistas eles foram derrotados, mas Vargas ele vai decide fazer uma eleição, né? Ele decide, vamos fazer uma eleição presidencial. Vargas executa a eleição presidencial e Vargas ganha a eleição presidencial e acaba se reelegendo aí por mais 4 anos, onde ele dá início aí ao governo constitucional. O governo constitucional dá-se esse nome exatamente porque ele estava aí dentro das legislações da Constituição de 1934. Esse governo, gente, ele deveria assim, ser um governo mais tranquilo, entendeu? Mais aberto, mais democrático, devido a ele estar embasado na Constituição de 1934. Porém, não foi assim que aconteceu. Vargas ficou conhecido aí pela sua forma autoritária, né, de governar.
Então, é onde surgiram aí movimentos, né, embasado no stalinismo, embasado no fascismo, que acabou que veio aí surgir propostas radicais para o Brasil. E além disso, uma tentativa de golpe, né, realizada pelos comunistas lá em 1935, fez com que Vargas ele colocasse em prática aí o seu projeto de centralização do poder. O projeto de Vargas, ele realmente se concretiza quando um falso complô comunista, né, chamado aí Plano Cohen, ele é dado à sociedade como algo verdadeiro. E Vargas, ele aproveita, né, dessa artimanha e dar-se aí seu novo golpe, né, o outro golpe, né, chamado Estado Novo. Já no Estado Novo, ficou marcada pela sua forma, né, de perseguição aí, e sua forma arbitrária de tortura contra os seus opositores, né. Houve, claro, uma grande concentração, uma grande assim, centralização do poder, né, nas mãos de Vargas, e em prol disso, como exemplo, o legislativo em si ele tem suas atividades suspensas. Já nesse caso, a administração pública ela fica toda nas mãos aí de Getúlio Vargas, né, onde ele usa desses benefícios, dessas artimanhas, para fazer negociações, né, em prol a si mesmo, né, negociações políticas, no caso. E a censura também é algo que impacta muito, né, nessa época, né? Nós temos aí o Departamento de Impressões e Propaganda, que é o famoso DIP, né? Isso vocês dão bastante atenção, que DIP sempre é algo assunto de provas, né? Sempre é cobrado em vestibulares, e também usava isso como propaganda, né, oficial para o governo. Já em relação à economia, Vargas ele cria aí estatais, né, como o Vale do Rio Doce. Você não sabe, o Vale do Rio Doce foi um projeto, né, que iniciou com Getúlio Vargas. Nós temos aí a Companhia Siderúrgica Nacional, que é a CSN, e essa é a primeira vez que nós temos aí, né, a indústria como uma política, né, de Estado aqui no Brasil. Claro que para Vargas esse projeto dar certo, ele precisa aí mediar, né, entre empresário e funcionário. Foi quando ele cria aí, né, a consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT, que a partir daí ele fica conhecido como pai dos pobres. No entanto, com a entrada do Brasil, né, na Segunda Guerra Mundial, do lado dos Estados Unidos, a ideia de democracia ela ganhava força por aqui, né? Ou seja, era muita contradição. Os mesmos militares que apoiaram o Vargas, né, se votaram contra ele. Ou seja, era muita contradição, né? Era um governo muito autoritário, lutando aí contra uma ditadura fascista na Europa. Apesar de todo o movimento aí feito pelos trabalhadores, né, Vargas ele sofre aí um golpe em 1945, onde foi dado aí a oportunidade de ter novas eleições diretas. No caso que elege aí o Eurico Gaspar Dutra, né, que na verdade ele entra no poder, né, através de um golpe também que ele deu em Vargas, que ele ameaçou aí a contar para toda a população sobre o plano Cohen, né, que não era verdadeiro e tal, aquelas coisas. Aí onde Vargas ele consegue sofrer esse golpe aí. Ele consegue sofrer esse golpe onde o Gaspar Dutra ele consegue ser eleito aí a presidente do Brasil. A parte que Getúlio Vargas ele vem a falecer e tal, né? Tem mais coisas ainda, sei que ficou curioso, dá para dar aquela curiosidade, mas vamos deixar para outro vídeo, porque vai ficar muito extenso e hoje a gente termina por aqui. E eu peço encarecidamente que vocês se inscrevam aí no canal, dá o seu like, porque vai ajudar bastante, eu peço com muita gentileza. Da mesma forma que não é fácil sentar aí para papear o conteúdo, né? Estudar demanda sacrifício, esforço, muita dedicação. Também produzir o vídeo, né? Editar, preparar o roteiro para que vocês tenham aí em mãos tudo mastigado, também dá bastante trabalho. Então eu peço mesmo encarecidamente que se inscreva aí no canal.